a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, ou simplesmente Cavaleiros Templários. Você já ouviu falar? Muito se especula na história sobre quem realmente eram esses homens e quais as suas reais ações e influência na época. E hoje é exatamente sobre isso que eu vou falar. Quem eram, o que fizeram e como acabaram os Templários. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Boco, o sétimo filho. Os Templários. Quem eram e o que fizeram e como acabaram. Olha essa capela. Você está vendo? É bonita, não é? De arquitetura gótica, ela é dividida em duas partes. Uma parte redonda e outra retangular. Foi construída em 1185 no século XII. Já sobreviveu a um incêndio em 1666 e foi bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial. Acredite, essa não é uma igreja qualquer. Essa é a Temple Church e serviu também como o primeiro banco que se tem notícia. Não é só a sua arquitetura que é misteriosa e chama a atenção. Não. Quem a construiu foi uma das ordens mais misteriosas que já existiram, a Ordem dos Cavaleiros Templários. A Ordem dos Cavaleiros Templários foi uma ordem militar e religiosa que tinha como missão proteger a Igreja Católica durante a Idade Média. Foi fundada durante as Cruzadas, as guerras santas entre cristãos e muçulmanos. Resumidamente, as Cruzadas eram expedições militares realizadas por cristãos liderados pela Igreja Católica que buscavam reconquistar o Santo Sepulcro em Jerusalém, que era dominado pelos muçulmanos. Segundo a tradição cristã, o Santo Sepulcro seria o local fora dos muros da antiga Jerusalém onde Jesus Cristo teria sido sepultado. Daí a importância do lugar. Foram 200 anos de Guerra Santa e cerca de 8 expedições. A Ordem dos Cavaleiros Templários foi criada neste contexto. Eram monges guerreiros que participavam dessas expedições e formavam exércitos dedicados a defender a religião cristã e, sobretudo, proteger os peregrinos cristãos que desejavam visitar o território sagrado. Usavam uma túnica branca com uma cruz vermelha estampada no peito e tinham como símbolo 2 cavaleiros montados no mesmo cavalo. No entanto, a ordem ganhou prestígio e poder e logo passou a receber doações de castelos e bens, se transformando mais tarde em banqueiros, organizando parte do tesouro recolhido. Há muitas histórias não confirmadas que se transformaram em lendas sobre a Ordem dos Templários, como a fundação da maçonaria, a influência deles na Revolução Francesa e o descobrimento deles do Santo Graal. A maçonaria, por exemplo, não nasceu da Ordem dos Templários, mas essa lenda se espalhou por conta de um nobre escocês, Andrew Hunsay, que, ao ser exilado na França pela família Stuart, passou a propagar a maçonaria no país. Em um de seus discursos para iniciantes na maçonaria, proferiu frases que tinham correlação com a Ordem dos Templários. Em um dos trechos, proferia o nobre escocês: nossos ancestrais, os cruzados, reunidos de todas as partes da cristandade na Terra Santa, desejavam reunir em uma única fraternidade os indivíduos de todas as nações. Nossos fundadores não eram simples trabalhadores em pedra, nem curiosos gênios. Eles não eram apenas arquitetos qualificados, empenhados na construção de templos materiais, mas também religiosos e príncipes guerreiros que planejaram, edificaram e protegeram os templos do Altíssimo. Apesar de não haver comprovação histórica alguma, esse discurso fez com que se espalhasse a ideia de que a maçonaria havia sido inventada pela Ordem dos Cavaleiros Templários. Já sobre as histórias que circulam de que os templários haviam encontrado o Santo Graal e o escondido, também não há nenhuma comprovação. Para aqueles que não estão familiarizados, o Santo Graal seria o cálice utilizado por Jesus
durante a última ceia. A lenda que sugere que os templários teriam encontrado o Santo Graal surgiu apenas no século XX, quando escritores romancistas passaram a teorizar sobre o assunto a partir do poema épico Percival, de 1210, escrito por Wolfram von Eschenbach. Nesse poema, o Santo Graal seria uma pedra e não um cálice, que teria sido encontrado por um cavaleiro que cavalgava por ordens divinas. A referência incitou uma certa analogia à ordem, mas, mesmo sem evidências históricas, o fato não passou batido para alguns escritores que se dedicaram ao tema relacionando os templários ao Santo Graal. Por fim, temos um terceiro e último grande mistério que envolve essa ordem: a afirmação de que a Revolução Francesa teria sido obra de uma vingança dos templários. A verdade é que a ordem entrou em crise por volta de 1307, quando Filipe o Belo, rei da França, solicitou ao Papa Clemente V que tomasse os tesouros adquiridos pela Ordem dos Templários. Diziam que a ordem só professava a fé em busca de riqueza e deveria ser condenada e queimada na fogueira pela Inquisição. A partir desse fato, passou a circular a história de que alguns dos cavaleiros templários haviam conseguido escapar e se integraram às sociedades secretas. A vingança teria vindo a partir da Revolução Francesa, quando houve a queda da monarquia absolutista que regia o país. É consenso entre historiadores que sociedades secretas ajudaram a tramar a Revolução Francesa, porém a participação dos templários não é comprovada. Ainda assim, até os dias de hoje, a ordem fundada em 1118 por Roger de Payens é assunto entre pessoas que buscam comprovar teorias e entender um grupo de indivíduos que teve uma enorme influência na história da Idade Média. Teriam eles ligações com todos esses casos? Isso não podemos comprovar, mas perturbadoramente a sua não participação também não. O que faz da Ordem dos Templários definitivamente um assunto para especulação. Bom, hoje eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, caso tenha gostado do vídeo, e caso queira ver mais vídeos como esse, se inscreva no canal e ative as notificações. Obrigado pelo apoio. Até a próxima.